No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a paciência, que é o quarto aspecto do fruto do Espírito Santo. Por que a paciência é tão importante e como podemos desenvolvê-la na nossa vida com Deus diariamente? Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, clicando nesse botão aqui embaixo de inscrever-se e ativando o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui todas as semanas, às terças e sextas, às 20h30 da noite. Eu creio, meus irmãos, que esses vídeos sobre o fruto do Espírito Santo têm abençoado grandiosamente a sua vida, então não deixe de se inscrever e não perder os próximos vídeos, amém? Em primeiro lugar, a gente tem que saber, meu irmão, que todo aquele que recebe o Espírito Santo de Deus dentro de si, o fruto do Espírito Santo completo está dentro dessa pessoa. E os aspectos dele também. Esses aspectos, eles precisam ser desenvolvidos ao longo da nossa caminhada com Deus. E quem vai nos ajudar nessa jornada é o próprio Espírito Santo. Então, se em algum momento a gente carece de paciência, então podemos nos achegar a Deus e pedir a Ele paciência, aquilo que a gente está precisando. Então, se a gente precisa de algo, peçamos ao Senhor que nos dá todas as coisas, aquilo que a gente precisa. E para demonstrar isso, lá em 2 Tessalonicenses 3, versículo 5, ele diz: Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. É como se fosse uma petição da pessoa que escreveu esse versículo para encaminhar o nosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Por quê? Porque o amor de Deus é que nos concede tudo aquilo que a gente precisa. Imagine comigo, se não fosse o amor de Deus, você acha que a gente estaria aqui ainda? Se não fosse a paciência de Deus para conosco, seres humanos pecadores, seres humanos tão falhos, você acha que a gente ainda estaria aqui? Você acha que Deus teria enviado o Senhor Jesus para nos salvar se Ele não fosse um ser todo-poderoso e paciente? Ele é o Senhor também da paciência. E tudo aquilo que a gente pedir para Ele, sendo da vontade dEle, Ele irá nos conceder. É tanto que tem uma passagem que o próprio Senhor Jesus diz isso: pede e recebereis, para que o vosso gozo, ou seja, a vossa alegria seja completa. Salmo 103, versículo 8, ele diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Então, se Ele requer de nós a paciência, sabendo que a paciência é algo muito importante na vida de nós cristãos, se Ele está requerendo isso de nós, é porque, em primeiro lugar, Ele deu para nós. Mas, contudo, a partir do momento em que a gente pede paciência a Deus, a gente tem que ter em mente que Deus, Ele vai permitir situações para provar a nossa fé, para que possamos ter paciência. Ou seja, Deus não estende o dedo assim dele, poderoso, sobre nós, conceda paciência. Mas Ele faz isso através das situações do dia a dia. Querendo ou não, a gente gostando ou não, as situações difíceis são como uma prova para a nossa fé, para que a paciência venha a ser manifestada dentro de nós. E para demonstrar isso, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz: meus irmãos, tende grande gozo, ou em algumas versões ele diz alegria, quando cairdes em várias tentações. Em outras passagens ele diz: quando passares por várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, a gente tem que saber que a prova da nossa fé opera a paciência. São nas lutas, são nas guerras, são nas tribulações que, quando a nossa fé é manifestada, automaticamente ela vai produzir a paciência. Então, toda vez que você e eu estivermos passando por alguma luta, alguma dificuldade, que a gente levante as mãos para os céus e agradeça, porque se a gente estiver bem com Deus, glória a Deus, isso são tribulações para
fortalecer a nossa fé em Cristo e, consequentemente, aumentar a nossa paciência. E em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9, ele diz: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, esses versículos, eles mostram a paciência de Deus. No versículo 9 ele diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Uma coisa interessante que a gente pode extrair desse último versículo é a questão do Senhor Jesus ainda não ter chegado para nos buscar. Muitos questionam: Jesus está demorando muito. Desde que eu era criança eu ouço essa conversa de que Jesus está voltando e ele ainda não voltou. A resposta para isso, para esse questionamento, está aqui. E Deus, ele é tão paciente conosco, ele é tão longânimo e benigno que ele espera o momento certo para tudo na nossa vida. Ele é o Senhor da sabedoria. Ele sabe o melhor momento de vir, pode ter certeza. Se ele não voltou ainda, se o arrebatamento da igreja ainda não aconteceu, é porque ainda faltam almas a serem ganhas. E quando a gente contribui para o reino de Deus, quando a gente faz a nossa parte, a gente está contribuindo para a chegada do nosso Senhor Jesus, para vir buscar a igreja. Então não estejamos nos questionando porque ele está, entre aspas, demorando, mas sim que possamos fazer a nossa parte, nos santificar, buscar a nossa intimidade com Deus e levar isso para outras pessoas, porque isso vai ajudar poderosamente o reino de Deus expandir aqui nessa terra e, consequentemente, o arrependimento virá até as pessoas e Deus, com toda certeza, no momento certo, virá para nos buscar, que eu creio que não está tão longe, meus irmãos. A gente vê as situações que o mundo está passando hoje em dia. Quem não vê que o arrebatamento está próximo é porque não quer, de fato, enxergar a realidade dos fatos. É porque está omisso, está com os olhos tampados ainda, os olhos espirituais. E os físicos também, porque está tudo aí aparente. A palavra de Deus, ela é o nosso manual da vida, ela nos mostra tudo aquilo que precisamos saber. E ela nos mostra não apenas o passado e o presente, mas principalmente o futuro. Deus, ele fez todas as coisas já com um propósito lá na frente. Ele tem anunciado o fim desde o princípio. Não é que ele esteja demorando, mas sim, ele tem a paciência, como esse versículo diz. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus, ele é totalmente paciente e é por isso que o amor é paciente. Deus, ele é o próprio amor. Mas como eu falei no vídeo anterior, falando sobre o amor desse mundo não é o amor de Deus. Se você ainda não viu o vídeo sobre o amor, eu vou deixar no final desse vídeo. É só você clicar no videozinho que você vai ser encaminhado para assistir o vídeo sobre o amor, que é o primeiro aspecto do fruto do Espírito Santo. Deus, ele é amor sacrificial, o amor que enviou o próprio Filho para ser sacrificado por nós, seres humanos pecadores, para que tenhamos vida e vida eterna. Então, para demonstrar isso, demonstrar esse amor tão poderoso, lá em 1 Coríntios 13, versículo 4, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor é paciente. Então, por mais que seja difícil para você que é casado ou casada, tem um cônjuge difícil, cabeça dura, assim como eu, que
que muitas vezes tem opiniões contrárias e bate de frente, e muitas vezes a gente acaba ficando sem paciência na hora, se irando até. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, meu irmão. A paciência é muito importante, principalmente no casamento, em todas as outras áreas, no trabalho, na família, mas no casamento a gente vê isso de fato bem latente, e a gente tem que ter aquela paciência de Jó, né, como muitos dizem, no nosso casamento. E somente aquele que pode nos ajudar nisso é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus, porque, como eu falei, Ele é paciente conosco. O segredo da paciência é esperar no Senhor. Lá em Salmos 40, versículo 1 diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Para a gente desenvolver a nossa paciência em Deus, precisamos nos inclinar para Ele. Precisamos ter a nossa vida com Ele. De outro modo, como poderíamos conseguir isso? É tanto que o salmista diz isso: esperei com paciência no Senhor. Se ele está esperando com paciência no Senhor, é porque ele confia no Senhor. Ele confia que Deus vai agir no momento certo. Então, para você que deve estar esperando por alguma resposta, por alguma solução de algum problema, alguma coisa que você precisa fazer na sua vida, no seu dia a dia, espere no Senhor. Coloque diante dele essa situação, que com toda certeza ele vai agir ao seu favor, como o salmista: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Porque aquela pessoa confiou, porque aquela pessoa se voltou para o Senhor em sinceridade. Ele clamou pelo Senhor. Ele orou ao Senhor sobre aquele problema que ele estava passando e Deus se inclinou para ele. Você pode ver que é um relacionamento de intimidade com Deus que a gente precisa ter todo dia. E falando de paciência, na Bíblia há diversos testemunhos sobre ela. E os dois testemunhos mais assim que a gente lembra, né, e que a gente pensa muito, é a questão de Jó e de Abraão. Sobre Abraão, lá em Hebreus 6, 11, 15, ele diz assim: queremos que cada um de vocês mostrem essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem, olha só, preste atenção, imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então Deus jurou por si mesmo que iria cumprir com essa promessa que fez a Abraão, que ele seria pai de muitas nações, né? Iria multiplicar os descendentes dele, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e o farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. E você pode ver lá em Gênesis que Abraão esperou muito tempo. Para você ter ideia, Abraão teve o seu primeiro filho, Isaque, o filho da promessa, com 100 anos de idade. E você pode ver que ele esperou perseverantemente pela promessa que Deus fez. Ele confiou em Deus. Ele andou perfeitamente no caminho do Senhor. É tanto que Deus diz para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Esse ser perfeito não quer dizer que ele nunca errou, mas sim quer dizer que ele foi justo ao colocar a confiança dele no Senhor e andar conforme essa confiança. E essa confiança só pode vir da fé que ele manifestou em Deus, e é por isso que ele é considerado o pai da fé.
que todo aquele que crê no Senhor Jesus até hoje, nós que cremos no nome de Jesus, somos descendentes de Abraão. Para você ver como a promessa de Deus está durando até hoje. Abraão já morreu e a promessa de Deus está sendo cumprida em mim, em você que está me assistindo, que está manifestando a fé nessa palavra que você está ouvindo. Somos descendentes de Abraão, descendentes da fé no Senhor Jesus, da fé na palavra de Deus, para você ver que Deus ele cumpre com suas promessas. A questão é nós esperarmos o momento certo dele agir, tendo a certeza que sim, ele vai agir, só que na hora certa, a vontade dele. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, meu irmão. É por isso que ele nos instrui a termos paciência. Isso também é para alcançar a vida eterna. Olha só, a gente passa a nossa vida inteira aqui, a gente não sabe quanto tempo a gente passa aqui. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, qual é a maior promessa que a gente espera para a nossa vida? A vida eterna. É um dia a gente poder morar com Deus, é um dia a gente poder estar nos braços dele, enfim. É isso que a gente busca todo dia, pelo menos é o que eu busco todo dia, é estar apta para entrar no reino de Deus. E é essa a maior promessa que Deus tem para nós, para realizar em nós. E com toda certeza carecemos de paciência, principalmente nas tribulações do dia a dia. Para você ver, Abraão é um exemplo de fé e paciência. E para completar isso, um exemplo poderoso de fé e paciência é o de Jó, que muitos dizem, tenho que ter a paciência de Jó para aturar certas coisas. E de fato sim, porque Jó a gente vê, se você for ler do início ao fim, Jó, ele teve que passar por muita coisa, mas no fim ele conquistou a vitória. E lá em Tiago 5:11 diz: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança ou paciência. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Meu irmão, precisamos ter a paciência de Jó. Ele perseverou até o fim. Olha o que é que Jó passou. No mesmo dia aconteceu tudo aquilo. Ele perdeu os filhos, perdeu as posses, perdeu a saúde, perdeu tudo, meus irmãos. O que é as nossas lutas do dia a dia, né? Quando a gente compara com essa situação de Jó e com tantas outras situações que mostram na Bíblia. Então, algo que a gente tem que enxergar é isso, que a palavra de Deus, ela nos instrui a quê? A imitarmos os heróis da fé, imitarmos aqueles que um dia passaram por todo tipo de luta, mas permaneceram na paciência que Deus deu para eles. E para encerrar esse vídeo, lá em Tiago 5:8 diz para fortalecer a sua fé e esperar a vinda do nosso Senhor Jesus. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Glória a Deus, meu irmão. Glória ao nome do nosso Senhor Altíssimo. Eu creio, ele está muito próximo. E eu assisti um vídeo hoje bem interessante, que é do pastor Marcelo. Eu sigo ele aqui no YouTube e eu vou deixar o link de uma live que ele fez recentemente, falando sobre o tempo do fim. Achei muito importante, meu irmão. Tudo que ele mostrou ali foram profecias que ele mostrou e eu queria que vocês pudessem ver. É um pouco longo, tem 1 hora mais ou menos, mas eu creio que vai avivar a fé de vocês. Eu considero muito. Ele é um pastor que traz no canal dele, falando das profecias da palavra de Deus, e eu creio que vai abençoar grandiosamente a sua vida e trazer um pensamento, uma reflexão para a sua vida de que sim, estamos no tempo do fim. Vou deixar aqui embaixo um comentário fixado para vocês assistirem depois, tá bem? E no próximo vídeo vamos falar um pouco sobre a longanimidade ou amabilidade, o 5º aspecto do fruto do Espírito Santo. Até lá e que Deus abençoe a sua vida.